Bom dia, alunos do nono ano. Vamos ter uma aula de Ciência da Natureza hoje, projeto de vida, com o intuito de revisar os conteúdos abordados até agora no terceiro bimestre. Então, vamos começar aqui, então, compartilhando com vocês a lousa digital. Isso. Dá para ver aí já? Agora sim, sim. Isso. Então, o conteúdo que nós vamos trabalhar hoje é hereditariedade, ideias evolucionistas. A habilidade contemplada é selecionar informações relevantes sobre a variação dos seres vivos e discutir a evolução e a diversidade das espécies com base na atuação da seleção natural sobre as variantes de uma mesma espécie resultante do processo evolutivo. Para isso, nós vamos utilizar um mapa aqui conceitual, e nesse mapa conceitual vocês podem encontrar também, para acompanhar, no link aqui que vocês estão visualizando, tá? Eu vou ver se eu consigo compartilhar o link aqui, né, para o chat, porque aí vocês conseguem abrir, tá bom? Deixa eu colocar aqui no chat direitinho. Porque aí vocês conseguem compartilhar o link, tá? Então, pronto. Bom, então, voltando aqui no link, né, a gente observa, então, que a evolução biológica, ela tem como duas principais teorias, que é a teoria de Lamarck e a teoria de Darwin. Só lembrando que nós falamos nas aulas anteriores que hoje a gente já coloca Darwin e Wallace. Wallace foi um contemporâneo de Darwin, que chegou às mesmas ideias que ele, mas por questões sociais, vamos chamar assim, né, teve o seu trabalho publicado depois de Darwin, tá? Então, hoje, nós consideramos a teoria da evolução Darwin-Wallace, que é essa teoria que a gente vai falar um pouquinho, rever um pouquinho sobre ela daqui a pouco, tá? Então, primeiramente, né, para Wallace, para Darwin, ele falava da seleção natural, e essa seleção natural, ela era baseada na ideia de que existia uma variação na população, e que essa variação, então, poderia levar um organismo a ter melhores chances de se adaptar a um determinado lugar. Já Lamarck tinha uma ideia um pouco diferente de Darwin, né? Ele achava que o meio, né, o meio ambiente estimulava a mudança dos seres vivos. Como assim? É aquele famoso desenho da girafa, né? Então, conforme a planta, né, tinha as folhas mais altas, então o animal precisava desenvolver pescoços cada vez mais altos para poder, então, alcançar aquelas folhas. Se ele não precisasse ter que alcançar folhas mais altas, então não desenvolveria esse pescoço mais alto. Então, é chamada lei do uso e desuso. Então, o ambiente, ele estimula a mudança dos seres vivos em direção ao progresso. Que progresso é esse? Para que o animal, então, consiga se adaptar àquela condição, tá? Então, é chamada lei do uso e desuso, e essas características, então, elas eram transmitidas para os descendentes. Outra coisa também que a lei do uso e desuso falava era a questão da atrofia. Então, se você usasse um determinado órgão com frequência, ele continuava, né? Se você não usasse aquela estrutura, aquele órgão, ele atrofiava. Então, a lei do uso e desuso também provocava uma atrofia. E qual é a diferença de Darwin para o Lamarck? Darwin dizia que existia o quê? Uma variação na população. Então, eu tenho uma população e cada indivíduo tem uma variação. Essa variação pode fazer com que o organismo tenha melhor capacidade de se adaptar àquela determinada condição ambiental. Então, as características, né, essa variação populacional, seleciona características mais apropriadas à sobrevivência do organismo. Então, a gente pode ver hoje em dia, por exemplo, como funciona a nossa evolução. Como
funciona essa adaptação de características para a sobrevivência? Se a gente pegar a evolução do homem e comparar com a condição, né, geológica, a condição de gravidade, com a condição dentro do próprio Sol, né, do ciclo solar, a gente vai ver que nós, como seres vivos, somos totalmente adaptados à condição do planeta Terra. Tá? Então, a seleção natural selecionou características apropriadas à sobrevivência no planeta Terra. Então, a gente vê muito essa relação entre ser vivo e ambiente. Se a gente também entender um pouco mais à frente na questão de paleontologia, a gente vai ver o quê? Que a maioria dos seres vivos que viveram na Terra, 90%, já estão extintos. Por quê? Porque não foram capazes de se adaptar às condições ambientais. Sim, a Terra tem mudanças ambientais, nem sempre nós temos a mesma condição de ambiente, e é essa variação na população que ajuda, vamos chamar assim, né, aos seres vivos a se adaptar. E cada vez mais existe uma relação muito forte entre seres vivos e ambiente, né? Então, a seleção natural das formas mais aptas para o ambiente. Se mudou o ambiente, tem que haver uma seleção natural, tem que haver uma outra condição de adaptação. A gente pode também entender um pouco disso, do que está acontecendo hoje, né? O que está acontecendo hoje? A gente tem um vírus, né, que é o coronavírus, e ele está se mostrando como? Que existem variações na população que podem tornar o indivíduo mais suscetível, menos suscetível e até resistente àquele vírus. Então, existe uma variação na população que concede, então, melhor forma de sobrevivência diante desse micro-organismo, dessa pandemia aí, né, que a gente está visualizando todos os dias, tá? Então, continuando aqui, a sobrevivência e a reprodução diferenciada. O que Darwin quer dizer com isso, gente? Quer dizer o seguinte, se o organismo consegue se adaptar àquela condição de ambiente, ele tem mais chance de se reproduzir. E aquele indivíduo que é sua prole também carrega aquela variação e ajuda ele também a sobreviver mais e gerar mais prole. A biologia, a gente diz que a reprodução é a prioridade do organismo. Sempre a questão de passar os seus genes, de gerar mais prole, é uma preocupação evolutiva para todos os seres vivos, tá? Essa teoria da evolução também coloca para a gente, também não só Darwin, mas também Lamarck, coloca que os seres vivos têm uma origem comum, né? Então, todos os seres vivos partiram de um ancestral comum, e esse ancestral comum, então, devido às modificações do ambiente, devido a ambientes diferentes, foi tomando formas diferentes, e aí você tem o quê? A formação de novas espécies. Então, você tem uma origem comum, todos os seres vivos compartilham um ancestral comum, que surgiu em algum momento, que a gente não sabe exatamente qual é esse momento e como esse indivíduo era, mas a partir dele aconteceu o quê? Uma variação dos seres vivos, graças à diferença de população, e essa variação, então, gerou toda a biodiversidade que nós temos hoje, tá? Entretanto, na época de Darwin, a gente não tinha os avanços da genética, nem conhecia a genética, na verdade, ele não conseguiu explicar por que existia os mecanismos de variação na população. Ele sabia que dentro da população você tinha indivíduos que eram diferentes um do outro, mas como que isso acontecia, ele não conseguiu explicar, tá? E também a parte de herança genética, porque nem existia esse nome lá na época. Enquanto Lamarck dizia, né, que o indivíduo, ele surgiam as estruturas, né, o indivíduo desenvolvia estruturas para se adaptar ao ambiente, que era a lei do uso e desuso também, né, das características adquiridas, essa teoria, hoje, a gente não considera ela sendo totalmente errada. Por quê? Porque a gente tem um apêndice secal, que a gente já viu em aulas anteriores, que, na espécie humana, como nós não usamos muito essa estrutura, muitos indivíduos já estão nascendo sem essa estrutura. Então, seria a lei do uso e desuso,
A lei do uso e desuso provoca atrofia. Em outros mamíferos que usam muito essa estrutura, como os roedores, por exemplo, ela está muito bem obrigada lá, né, trabalhando e desenvolvendo. Tá? Então, existe essa questão também de não jogar totalmente fora a teoria de Lamarck hoje em dia. Claro que a gente vê que a teoria de Darwin tem muito mais veracidade, né, com os fatos que a gente tem hoje, mas não devemos jogar totalmente fora as ideias de Lamarck, tá bom? Então, houve um avanço, né, no conhecimento da genética, e então surge, no século XX, a teoria sintética da evolução, também chamada de neodarwinismo. Por que esse neodarwinismo? A gente vai falar um pouco sobre os avanços que houve na genética, que ajudou a explicar a evolução, né? Não somente aquelas provas da evolução que a gente já falou também, que é a questão dos fósseis, né? A questão da genética, que todos os seres vivos guardam informação genética, por exemplo, na forma de DNA, tá? Mas vamos falar um pouco mais do que a gente observa agora com os conhecimentos do século XX e do século XXI, tá bom? Então, Darwin, como eu falei para vocês, não foi capaz de apontar, né, como que existia a variação em uma população. Ele sabia que existia uma variação, mas como que essa variação ocorria? Hoje a gente já sabe que tem mutações, apesar das mutações serem, na maioria das vezes, deletéricas. O que eu quero dizer sobre isso? As mutações são ocorrentes que não fazem bem para o organismo. Somente uma pequena parte das mutações pode levar a uma condição melhor de se adaptar ao ambiente, mas é uma pequena parte, não é toda. A maioria ela é deletérica, e inclusive os seres vivos, as células, desenvolveram mecanismos para evitar mutação, tá? Tanto quando você tem a duplicação do DNA, tem vários mecanismos para evitar a mutação. Durante o ciclo celular, tem vários mecanismos para evitar qualquer erro nessa nova célula, que a gente chama de checkpoint, né? Então, a mutação, ela existe nos seres vivos, mas ela é deletérica, e os seres vivos evitam a mutação, mas ela ainda ocorre. E uma pequena parte dessa mutação pode ajudar na variação da população, uma pequena parte, tá? E o que é permuta gênica e recombinação gênica? O que é permuta, gente? Quando o organismo, por exemplo, não exemplo do homem, né? Quando o homem está formando as suas células reprodutivas, tanto o espermatozoide como o ovócito, a gente vai considerar aí o momento, né, que o ovócito já vem desde da fase gestacional, acontece um mecanismo de meiose. Por que meiose? Porque as células do nosso corpo, elas são diploide, elas têm 46 cromossomos. Então, ela precisa transferir para o organismo apenas 23, tem que reduzir à metade. Então, existe um processo chamado de meiose. O que é meiose? Pegar 46 cromossomos e dividir isso para 2. Tem que ter 23 em cada célula para somar mais 23 com a mãe, né? No caso do pai, a mãe 23, a mãe 23 do pai, para dar 46. Então, nesse caso, existe a meiose. Durante o processo de meiose, genes que são iguais, são homólogos, né? Acontece uma troca desse material genético, que a gente chama de recombinação. Tem um nome bonitinho, né, do inglês, crossing over. E o crossing over, ele é um dos principais mecanismos de variação genética. Então, a gente fala assim, ele é metade do pai e metade da mãe. Não é bem assim, tá? Porque esses cromossomos, esses genes homólogos vão trocar material genético para que haja uma variação naquele indivíduo. Interessante também que o crossing over, ele não acontece em toda a meiose, tá? Nem toda a meiose existe o crossing over. Então, cerca de 30%, 40% das células que vão sofrer meiose realizam crossing over. Tem até um cálculo que a gente estuda lá na genética para saber quais células, né? Qual é a probabilidade de ocorrer meiose, crossing over
naquelas células reprodutivas. Então, nem toda célula reprodutiva realiza o crossing over, mas o crossing over, a recombinação gênica, né, permuta, ela é um dos principais mecanismos de variação genética. Tá? E qual é o mecanismo que não está aqui descrito? A gente pode relembrar um pouco dele. É a simples reprodução